quando comecei a pesquisar esse assunto é que o ofício de apóstolo e o título de apóstolo sempre foi cobiçado na história da igreja. Sempre foi. Lá na própria época do Novo Testamento, você já encontra pessoas que queriam ser chamadas de apóstolo. Lá em 2 Coríntios 11:5, 2 Coríntios 11:3 e 2 Coríntios 12:11, 3 vezes na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo menciona pessoas que se passavam por apóstolos ou se apresentavam como apóstolos, mas que na verdade eram ministros de Satanás. E Paulo os chama de falsos apóstolos por 2 motivos. Primeiro, porque a mensagem deles era falsa, estavam ensinando um outro evangelho. E segundo, porque eles estavam usurpando o título de apóstolo. Eles não eram apóstolos, embora se apresentassem como tais. No livro de Apocalipse, capítulo 2, no verso 2, nós lemos a repreensão, aliás, a recomendação que Jesus Cristo fez da igreja de Éfeso, porque ela colocou à prova aqueles que diziam que eram apóstolos e não eram, e foram achados mentirosos. Então, durante o próprio tempo em que os verdadeiros apóstolos viviam, os 12 e o apóstolo Paulo, já aparecia gente querendo ter o mesmo título, a mesma autoridade, o mesmo ofício que eles. E registrado isso aqui nas páginas do Novo Testamento. Os falsos apóstolos, da 2 aos Coríntios, e os que pretendiam ser apóstolos e não eram, na igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, verso 2. À medida que eu continuei a minha pesquisa, descobri que no século II, depois que os apóstolos já tinham morrido, e os pais apostólicos, que eram discípulos dos apóstolos, estavam liderando a igreja, começou a aparecer, já havia outras pessoas insistindo de que eles eram apóstolos também. Especialmente dentro daquela seita chamada de gnósticos, que surgiu no século II, tem origem no século I, mas ela surge mesmo no século II depois de Cristo. Essa seita dizia que Deus havia revelado a eles um conhecimento que nem os apóstolos originais tinham, e que a salvação era através desse conhecimento secreto. Como a palavra conhecimento em grego é gnose, então eles foram chamados de gnósticos, porque enfatizavam a salvação através desse conhecimento secreto que foi dado para eles e não foi dado aos apóstolos. E eu destaco aqui 2 dos gnósticos que eram mais conhecidos. O primeiro era Marcião. Marcião viveu no século II. Há quem diga que talvez ele não era exatamente gnóstico, mas o ensino dele é bastante parecido. Marcião dizia que os apóstolos, os 12 e Paulo, eles não tinham entendido nada da mensagem de Jesus. E que então ele é que tinha o conhecimento verdadeiro. Ele fez uma coleção do que ele considerava que era a palavra de Deus, que consistia no Evangelho de Lucas, 10 das cartas de Paulo, algumas delas amputadas, e mais nada. Por quê? Porque ele dizia que o Deus de Paulo era o Deus do amor e da graça, e o Deus do Antigo Testamento era o Deus da lei, um demiurgo que o Deus de Jesus Cristo tinha vindo derrubar e destruir. Então essa confusão toda provocou uma grande celeuma na igreja. Ele ganhou muitos adeptos, mas depois a igreja o condenou como herético. Um dos pais da igreja, chamado Ireneu, num livro Contra as Heresias, que foi um livro escrito contra Marcião e outros, ele diz que Marcião foi o 10º apóstolo gnóstico e que foi o sucessor de um tal de Cerdo, apóstolo Cerdo em Roma. Então Marcião já era o 10º, antes dele já tinha 9 apóstolos gnósticos em sucessão, reivindicando esse conhecimento secreto que tinham de Deus. O segundo importante aí, já no século III, é um cidadão chamado Mani, ou Maniqueu, de onde vem o termo maniqueísmo, que é usado para se referir a essa ideia de que o mundo é governado por 2 forças iguais
diferentes em orientação, o bem e o mal. O bem e o mal são duas forças iguais, mas iguais em intensidade, mas contrárias em orientação. Deus representa o bem e Satanás representa o mal, estão em constante debate o tempo todo. Essa é uma visão muito dualista. Maniqueu se apresentou como sendo o Paráclitos, aquele que Jesus Cristo tinha dito: eis que envio o Consolador, que em grego é Paráclitos. Aí Maniqueu diz: sou eu. Ele escreveu uma carta intitulada Epístola Fundamentale, onde ele começa a carta dizendo assim: Mani, o apóstolo de Jesus Cristo, aos meus conservos, tal. E escreveu uma carta para um discípulo chamado Marcelo, onde ele se apresenta dizendo: Mani, um apóstolo de Jesus Cristo, ao meu amado filho na fé Marcelo, evidentemente imitando o apóstolo Paulo. Eu citei 2 gnósticos só, mas podia citar outros, que diziam que eram apóstolos, que recebiam revelação, exatamente como os 12, e até eram maiores. Em reação a essa reivindicação, essa pretensão de que essas pessoas diziam de que eram apóstolos, os pais da igreja estabeleceram o conceito de sucessão apostólica pelos bispos, tendo o bispo de Roma como tendo sido o primeiro. O argumento era mais ou menos assim: eles chegavam para os gnósticos e diziam: vocês estão dizendo que tem a verdade, que são apóstolos como Paulo, mas a verdade é que os discípulos dos apóstolos somos nós. Nós temos aqui Papias, que foi discípulo de João, nós temos aqui Irineu, nós temos Barnabé, todos eles foram discípulos dos apóstolos e são bispos nas diversas cidades aqui. Então, se você quiser a verdade, você não vai procurar no apóstolo gnóstico, mas vai procurar naqueles bispos que foram discípulos dos apóstolos. E aí, para combater a pretensão dos apóstolos gnósticos, eles estabeleceram o seguinte: que os bispos são os sucessores dos apóstolos e que o bispo de Roma, porque foi lá que Pedro trabalhou e morreu, esse era o bispo mais importante. Então, na época, isso parecia a coisa certa para se fazer. Inácio, Clemente de Roma, Ireneu de Leão, Tertuliano, Eusébio de Cesareia, esses grandes nomes do período da patrística, eles todos olhavam o período apostólico como encerrado. Eles diziam: não tem mais apóstolos, os apóstolos acabaram com os 12. Paulo, os bispos que vieram é que são os mantenedores, os preservadores da tradição e da verdade.